já deixamos aí as informações para os alunos que estarão assistindo online, tá certo? Eu vou compartilhar aí os slides, vocês, por favor, já me dão um feedback, se está aparecendo direitinho para vocês, se está ok? Tá ok. Amém. Muito bem. Então, vejam só, antes de nós entrarmos no assunto, eu gostaria de poder apresentar quais serão, né, as atividades para a avaliação, tá certo? Vai estar disponível esse material lá no site do seminário, eu acredito que amanhã o pastor Paulo já vai enviar, e vai estar disponível, dessa vez nós não vamos fazer a leitura de um livro, nós vamos fazer a leitura de um artigo, né, escrito pelo pastor Paulo César, e aí vai estar disponível lá no site, que é uma leitura missiológica do Apocalipse, e aí vocês vão estar lendo esse texto e fazendo um fichamento, tá certo? Eu não sei se vocês têm um modelo de um fichamento, vocês têm um modelo? Não? Pronto, eu vou estar enviando para vocês. Professora, o que é um fichamento, pelo amor de Deus? Licença, mas qual tipo Eu nunca fiz, não, Pronto. viu? É um fichamento. Bom, o pastor Paulo disse que ele costuma pedir isso para vocês. Não sei. Mas a senhora quer um fechamento bibliográfico? Na faculdade o pessoal faz, mas geralmente se segue o modelo como se fosse um resumo, né? Pronto. Tu já fez o fichamento que Daiane? vocês vão fazer, deixa eu explicar para vocês. O fichamento que vocês vão fazer é um fichamento de texto acadêmico. Eu vou dizer o que compõe um fichamento e vou mandar para vocês. O que é que vai compor? É mais simples do que vocês fazerem um resumo de um livro. No fichamento, vocês vão colocar o primeiro ponto, basicamente, é bibliográfico. Você vai apresentar quem é o autor, o tema do artigo que ele escreveu, o autor, vamos dizer, se tiver informação, o ano que ele escreveu, algo assim, é a parte bibliográfica, ok? Logo em seguida, por exemplo, vocês vão apresentar literalmente a citação. Vocês separaram 2, 3 citações do texto que chamou a atenção na leitura, que destacaram, e vocês vão reescrever a citação, ok? Logo após, qual é o terceiro ponto de um fichamento? Vocês vão fazer um breve resumo, tipo, um resumo do resumo. O autor abordou sobre isso no texto. Rapidinho, ou seja, bem breve. E aí, o final é onde vocês vão, é a parte de vocês, a opinião de vocês acerca do arquivo, do texto que vocês leram. Eu vou passar para vocês a respeito desse tipo de fichamento, que é um fichamento chamado de texto acadêmico, não é de um livro inteiro, e vai estar esses 4 passos do que vocês vão fazer, ok? Então, apresenta a bibliografia do autor, reescreve a citação ou as citações que na leitura do texto chamou a atenção, traz o cerne, um breve resumo do que foi ao terceiro ponto que o autor apresentou no seu arquivo, né? E, por fim, vocês dão uma opinião, pode ser uma opinião crítica, algo que chamou, algo que acrescentou no conhecimento de vocês, que é o ponto final. Só são 4 pontos, tá certo? Bem básico. Então, caso tenha alguma dúvida, durante esse mês eu estarei aqui para esclarecer, mas eu creio que vai ser melhor do que fazer um resumo de todo o livro, tá bom? Então, e assim, como eu vi, alguns tiveram dificuldade para conseguir o livro, ou se tiver dificuldade, não por causa de não querer, de administrar o tempo. Um livro a mais de 100 páginas, 200 páginas. Então, a gente lê um arquivo... Não dá, minha filha, que aqui não é o Chromebook. Um arquivo de 26 páginas que vai estar lá. Aí o irmão já disse que eu vou perder o sossego, porque dúvida é o que vai ter. Eu vou mudar o número do WhatsApp. E aí, o outro ponto, esse será a nota final. Nós vamos fazer também
uma atividade. Essa atividade é muito básica e vocês usaram, os que leram o texto lá o livro A Visão Missionária na Bíblia, você vai, quando olhar aí que eu vou jogar lá no grupo, essa atividade, você já vai identificar, se não é muito básica. O que é? A atividade que eu vou mandar para vocês da semana, veja, vocês vão ler, vai ler o quê? Os textos da Grande Comissão, Mateus, Marcos, Lucas, em Atos, em João, os textos que tratam da Grande Comissão. E aí, nessa leitura do texto, dos versículos que já estão indicados, vocês não vão nem procurar, porque eu sou uma professora tão boa que até os textos eu já coloquei para vocês, tá certo? Então, não vão ter trabalho para procurar. Vocês vão ler os textos que estão indicados e vão identificar qual foi a ordem de Mateus. Portanto, ide fazer discípulos. É a ordem. Há uma promessa nessa ordem. Você continua lendo o versículo de número 18 a 20 de Mateus 28. Tem uma promessa em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Ele disse, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que eu ordenei a vocês. Aí ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Vocês vão identificar qual foi a ordem. Ide fazer discípulo. Qual foi a promessa? Qual foi a promessa em Mateus? Estou convosco todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias. Na missão, eu estarei com vocês. Então, vão ler os 5 textos que nós usamos como texto da Grande Comissão. Só identificar a ordem, não tem que pesquisar nada. Identificar a ordem, identificar a promessa. Ah, missionária, eu não achei a promessa. Leia o versículo antes e depois que você vai encontrar. Eu tenho certeza disso, tá bom? Quando vocês lerem, olha a outra pergunta de Escola Bíblica Dominical. Olha só. Segundo o texto que foi apresentado, lá de Atos 1:8, vocês ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí fala de locais, certo? Nos tempos de Jesus. E nos dias de hoje, o que seria Jerusalém? O que seria Samaria? O que seria Judéia? O que seria confins da terra? Identifica, está vendo que é cor de escola bíblica? Só identifica. Ah, Jerusalém se refere a quê? A localidade onde eu estou. Eu vou responder já o questionário para vocês. Então, bem básico. E a última coisa nessa tarefinha é, em sua opinião, tem como nós alcançarmos essas localidades simultaneamente? Na sua opinião, na sua percepção e na sua visão. Tem como a gente fazer? Você põe aí sua opinião. Essa é a atividade da semana. Eu vou mandar para vocês, ok? E lá para a terceira aula, que nós somos 5 encontros, vai uma outra que é uma atividade com 6 perguntinhas bem básicas, 6, 7, que no livro A Missão do Povo de Deus, que eu vou também enviar para vocês, vai estar no site. Aí, esse questionário, à medida que vocês forem lendo, só identifique e responda. Essas serão as atividades para a avaliação, ok? Qualquer dúvida, estarei à disposição depois da meia-noite, no domingo. Brincadeira. Então, sempre que possível, eu posso tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá, propriamente dito, para a nossa aula. Alguma dúvida até aqui, irmãos, do que eu falei da nossa avaliação? Todas. Desculpa, pode falar. Não, professora. O salário da senhora não vai caber mensagem, não. Mas o que foi que a senhora falou aí depois de meia-noite, sei o quê, domingo? Eu perdi essa coisa. É o horário que eu vou estar disponível para responder. Poxa, a gente já está no 5º sono. A professora não quer falar Por com a gente. isso mesmo. Ah, rapaz. Olha, tem gente aqui com madrugada. Não se preocupe, professora, porque tem irmãos aqui que 3 da manhã estão acordados orando. Aí então, vi a mensagem para a senhora. O pessoal da intercessão, amém. Ela já é uma, viu? Ó, ela e Daiane madrugam, viu? Porque elas Amém. ficam no hospital. Muito 5 horas a senhora recebe a mensagem.
Misericórdia. Mas vocês vão tirar de letra nessas atividades. Veja, está mais fácil do que as que eu passei anteriormente, que eu vi algumas dificuldades e tentei facilitar. Vou estar mandando esses passos do fichamento, que vocês vão olhar, às vezes, que missiona, que professora legal, bacana. Queremos essa professora em todos os cursos. Não. Vamos lá para a nossa aula, amém? Então, depois da aula, eu já estarei enviando para vocês o material. Vamos ver. A título de introdução, como nós estamos aí na missão, ou na teologia bíblica da missão do Novo Testamento, as perspectivas bíblicas para missões apresentadas no Novo Testamento, a gente há de concordar que tem suas raízes no Antigo Testamento. Então, tudo que a gente veio falando até aqui, trazendo as bases da missão, não é? Desde Gênesis até citando os profetas, como nós fizemos na aula anterior, caminhamos pelos livros Pentateuco, pelos históricos, não é? Pelos os poéticos, pelos proféticos, aí chegamos aqui no Novo Testamento, mas vamos ver que essas bases para a missão que nós encontramos no Novo Testamento, a raiz dela está no Antigo Testamento. Em Jesus foram cumpridas as esperadas profecias antes anunciadas, ou seja, desde, a gente vai ver lá em Gênesis, capítulo 3, o versículo 15, no evento da queda, já uma promessa de que aquele que viria da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e a história de missões, ou seja, do plano redentivo, a gente vai encontrar a partir do momento em que Deus escolhe Abraão, faz uma promessa a Abraão, não é? A partir dali, ele separa um povo para si, ou dá início a uma história para concretizar o seu plano de trazer o Redentor. Então, quando a gente olha já para o texto de Lucas, lá no capítulo de número 24, e a gente vai usar bastante, esteja com sua Bíblia agora, o Novo Testamento, mas no capítulo 24, versículo de número 44, depois que Jesus, aquele evento que houve com os discípulos a caminho de Emaús, em que ele se manifesta, não é apenas no partir do pão, e eles identificam quando ardia o coração deles de que aquele era o Cristo. O próprio Jesus já havia discorrido no capítulo 24, desde o versículo de número 25, tudo que os profetas disseram, tudo quanto a lei, tudo apontava para ele. Mas no versículo 44, Jesus agora, quando está, ou os seus discípulos no cenáculo, ele vem, se apresenta no meio deles, e no versículo 44 diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, em Jesus se cumpriu as esperadas profecias que em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, se falava acerca, ou tudo apontava, todas as profecias para ele mesmo. Então, o Novo Testamento, como o Antigo Testamento, nos mostra como o povo de Deus deve portar-se no mundo, a exemplo de Jesus. E aí nós vamos ver lá no início, né, alguém que copiou o exemplo de Cristo, que se submeteu e obedeceu a uma direção dele, que foi os discípulos, os apóstolos, e aí a nova ou a igreja primitiva. Nós vamos observar que tanto Cristo quanto Jesus são o nosso modelo pela observância dos ensinamentos deixados, né? Então, tudo aquilo que a gente olha do cumprimento da missão, tanto em Cristo quanto nos apóstolos, não é? Tanto nas cartas que a gente vai ler, tanto em cada livro que nós vamos encontrar,
Então, nós precisamos olhar, observar esses ensinamentos deixados, não é? Porque eles nos apresentam a tarefa da igreja em relação ao mundo. O que é que nós precisamos fazer, como devemos nos portar, a visão que precisamos ter a respeito da obra missionária. Quando a gente olha o que causou o início da consciência missionária da igreja primitiva, foi a pessoa e o ministério de Jesus. Jesus, em nenhum momento, mandou os discípulos fazerem ou irem aonde, ou especificamente, não tendo a ele como próprio modelo, né? Então, esse início de consciência missionária, e a gente precisa trazer aqui à tona, irmãos, que a missão, antes de ser a missão da igreja, a missão é de quem? A missão é de Deus. Toda a missão, ela é de Deus. Agora, ela confiou, esse Deus confiou a responsabilidade e o privilégio de nós sermos coparticipantes, né? De levarmos o seu nome por todas as nações. Então, essa consciência missionária lá da igreja primitiva, eles aprenderam com Cristo, com a pessoa e o ministério de Jesus, porque nele e em Jesus, as forças centrífugas que encontramos no Antigo Testamento alcançaram o seu ponto de explosão. Aquilo que Israel falhou em ser esse instrumento de levar Deus às nações, agora em Cristo, ele vem e ele se importa com aqueles em quem os judeus jamais considerariam, não é? Porque Deus era algo propriedade deles e não para todos os povos. Então, em Jesus, nós encontramos, não é? Essa força centrífuga que sai, e a igreja primitiva vai entendendo, e que sai para fora, alcançando, não é? As demais nações. Então, o ponto central do ministério de Jesus era a vinda do reino de Deus, né? Nele se inaugurou o reino de Deus. Então, quando a gente lê a palavra, a natureza, essa era a natureza da sua própria missão a Israel, e a gente vai ler esses textos. Parece que Jesus escolheu esse tema, reino de Deus, né? Como tema central, para expressar o significado de sua missão. O Novo Testamento, ele traz a proclamação do reino de Deus como tema, mas também como o conteúdo. Green vai afirmar, é um missiólogo, teólogo missiólogo, afirma que aquele que veio pregando as boas novas, ele era o próprio conteúdo das boas novas, né? Então, quando a gente lê em Lucas capítulo 2, é aquele momento em que é anunciado, né, aos pastores a vinda, ou que na cidade, a boa notícia era que na cidade de Davi nasceu a Jesus, né, o Salvador do mundo. Então, quando a gente olha, todos os profetas apontavam o que diziam, suas profecias apontavam para Cristo. Quando a gente chega com o último dos profetas, em João Batista, ele dizia e pregava uma mensagem dizendo: se arrependam porque já está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. Mas quando Cristo chega, qual é a declaração do Cristo? Arrependam-se por quê? Está desligado o microfone, por isso que eu não ouvi você. Porque é chegado o reino dos céus. Porque é chegado. Porque é chegado. Em alguns textos ele vai dizer porque está próximo, porque já era o já e o ainda não. Ele inaugurou, né? E já havia estabelecido o reino, e agora esse reino ele ia avançando à medida que se entendia o papel, né? Os próprios apóstolos entendem o próprio comissionamento do Cristo para eles, né? E esse reino ele vai avançando, o reino de Deus vai crescendo de tal maneira que chegou até nós, né? Então, o ponto central do ministério de Cristo, né? A sua vinda, né? A gente vai ver que era estabelecer esse reino de Deus.
Lá em Mateus, abram aí suas Bíblias, por favor, só para a gente ler alguns textos. Em Mateus, capítulo de número 3, o versículo 2, era a pregação de João Batista que nós já citamos. Ele pregava no deserto da Judeia e a mensagem dele era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lá no capítulo 4, depois que o Cristo foi batizado no Jordão, né, a gente vai ver o momento da tentação, mas a partir do versículo de número 12, nós vamos encontrar aí, irmã Lola, você pode ler, por favor? Mateus 4, versículo 12 até o 17. 4, do 12 ao 17. Uhum. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muito bem. Então, a gente vai... Só até aí. Muito obrigada. Então, nós vamos encontrar, não é, o próprio Senhor Jesus Cristo, não é, depois que ele foi batizado, que foi tentado, a gente lê esse relato, logo em seguida, a notícia em que João Batista havia sido... Oi? Não, a data mesmo que eu deixei de manhã. Tudo indica que... Tem um microfone aí ligado. Então, logo em seguida, né, nós vamos encontrar Jesus saindo do seu local, vai para a terra, foi morar em Cafarnaum, se cumprindo aquilo que Isaías mesmo havia profetizado, mas aí o versículo 17 vai nos afirmar outra vez que, desde então, Jesus passou a pregar, não é? E a dizer: arrependam-se, porque já está próximo o reino dos céus. Ainda no capítulo 4 de Mateus, a partir do versículo 23, o texto vai nos informar, a partir do versículo 23, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Então, veja que tanto em Cafarnaum, gente, enganchou, Cafarnaum, Jesus, ele está ali, prega a mesma mensagem: arrependam-se. Lá no versículo 23, por onde ele passava, percorrendo toda a Galileia, e vinha pessoas de tudo quanto era lugar, porque a sua fama havia se espalhado, mas em todos ou a ênfase era pregar o evangelho do reino, não é? Ou do reino de Deus. A proclamação do reino de Deus era o tema e era o conteúdo. Arrependam-se, porque já está próximo o reino dos céus, ok? Então, o reino de Deus, ele se personifica em Jesus, né? A gente vai ver que ele é a própria personificação do reino de Deus. Timóteo Carriquet, ele vai dizer que o escopo de missões, e essa citação é tirada do livro que vocês leram, que alguns leram, A Visão Missionária, né, na Bíblia, ele vai afirmar que o escopo de missões foi e sempre será universal.
já que procura anunciar o reino de Deus para todo o mundo. Na própria história de Israel, a mão forte e poderosa de Deus se estende ao povo, não somente para seu benefício, mas para testemunho às nações, a fim de levá-las a conhecer o Senhor dos Exércitos. No Novo Testamento, esta missão universal de Deus se intensifica a partir do ministério do Senhor Jesus. A gente viu, né, quando estudamos o Antigo Testamento, isso que Carriquet está afirmando aqui. Em todos os momentos em que Deus agiu em favor de Israel, os demais povos da terra olhavam para Israel e reconheciam o Deus dele. Como reconhecer o Deus de Daniel o livrou. Agora que faz um decreto que todo, onde houver o domínio, né, a extensão do domínio agora de Dario, que se adora ao Deus de Daniel. Igualmente com Nabucodonosor, um decreto para que se adore o Deus dos amigos de Daniel. A gente vai ver e conhecer um salmo, ou quer dizer, relembrar o salmo bem conhecido, que é o Salmo 126, as nações olhavam para Israel e diziam: grandes coisas o Senhor fez por ele, porque o Senhor restaurou a sorte de Sião, tirando eles do cativeiro, e as nações reconheciam que era a mão de Deus sobre ele. Então, no Novo Testamento, essa missão universal, ela se intensifica a partir de Jesus. E a gente leu em Mateus 4, do 23 ao 25, exatamente o quê? Vinha pessoas de tudo quanto era lugar, que tinha conhecimento da fama, do que Jesus estava fazendo, dos seus milagres, né? Dos demônios se submetendo, das curas físicas, não é? E aí eles vinham a Jesus e diz que Jesus pregava e ensinava o evangelho do reino, tá certo? Ou seja, ele falava de si mesmo. Ele pregava e chamava as multidões, não é? Porque a mensagem do evangelho do reino, a boa notícia é que ele havia chegado, o Salvador do mundo. Tá certo? Tá claro até aqui, irmãos? Estamos bem? Estamos. Amém. Então, vamos aí, propriamente dito, ver o Novo Testamento. Ele é um livro de missões ou um documento de uma missão. Veja só, o que é que nós precisamos ter em mente ao ler a Bíblia? E aí, daqui a pouco, a gente vai começar ou entrar propriamente traçando ou falando especificamente da missão em cada um dos evangelhos. A gente precisa ter em mente uma coisa, que a Bíblia, antes dela ser escrita para nós, ela foi escrita para quem? Antes de ser para nós. A Bíblia ou livros teve um destino específico. Estou certa? Ou trago heresia? Tá certo. Antes de ser para nós. Porque, por exemplo, você precisa ler o Evangelho de Mateus e entender que Mateus, antes de ser escrito para nós, foi escrito para quem? Judeu. Para judeu. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, antes de ser escrito para nós, ele escreveu para quem? Para os gentios daquela época, né? Exatamente, especificamente para romanos. Né? Então, quando a gente pensa, logicamente, a palavra de Deus ela é atemporal, se aplica em todos os tempos, mas antes do autor escrever especificamente para nós, por exemplo, você lê as cartas de Paulo e ele diz que é a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Filipe, a igreja que está em Corinto. Entendem? Então, antes de ser para nós, houve um destino específico, mas a palavra de Deus, ela é, logicamente, atemporal e é para nós hoje. O princípio, a verdade revelada é para todos os tempos e hoje nós precisamos ler e entender a palavra de Deus e tudo que está escrito ali é para me ensinar e não somente para me ensinar, é para me submeter
a direção da palavra de Deus para nós hoje. Amém? Então, do início ao fim, o Novo Testamento é um livro de missões. Então, por exemplo, os evangelhos, quando eles foram escritos, vocês têm alguma informação se já havia alguma igreja estabelecida ou foi a partir da escrita dos evangelhos que se estabeleceu a igreja? Vocês têm alguma informação acerca disso? Quando os evangelhos foram escritos? Eu acredito que já tinha igreja, porque o primeiro foi Marcos, né? Exato. Oxente, não é Mateus, não? Não. Não, é Marcos. A pegadinha, professora. Não, é porque lá no Peru teve um dia que eu me estremeci, quase caí lá no púlpito. Quer dizer, na cadeira onde eu estava. Tínhamos convidado um pastor para pregar no culto de missões, e ele foi falar sobre missões como uma questão de obediência. E ele usou como texto base o texto onde Mateus, o Senhor chamou Mateus, ele estando lá na coletoria, né? E aí ele disse que por causa da obediência de Mateus, Deus deu a ele o privilégio de ser o primeiro evangelho escrito. Eu digo, meu Jesus. O coração quase parou ali, né? Então, não pode nem corrigir, né? Chegar a mão. não pode no culto. Agora, aí, na quinta-feira, quando for o culto de doutrina, eu já comecei a corrigir. Porque aí diz que quando a gente obedece à direção de Deus, o Senhor dá sempre uma posição, nos coloca em uma posição exaltada, como a que Mateus recebeu, de ser o primeiro evangelho escrito para as nações. Então, cuidado. Mas vamos aqui, depois a gente vê aí sobre essa sequência. Então, do início ao fim, o Novo Testamento é livro de missões. E deve sua existência ao trabalho missionário das igrejas cristãs, primitivas judaicas e gregas. Os evangelhos são, por assim dizer, gravações ao vivo da pregação missionária. A gente lê os evangelhos, e eu não sei se você tem esse hábito de ler e, às vezes, caminhando e como que vivendo na história, à medida que lê a narrativa. Mas quando você lê os evangelhos, é como se tivéssemos gravações, entre aspas aqui, ao vivo da pregação missionária, e as epístolas, elas não são tanto apologética missionária, quanto também elas são instrumentos autênticos e reais do trabalho missionário. Por exemplo, esse final de semana eu recebi aí o desafio de dar teologia bíblica em Filipenses, a um curso da Jami, né, do Cetrami de Belo Horizonte. E eu nunca tinha lido o livro de Filipenses de uma maneira tão intensamente missionária. A gente lê muito Filipenses como a carta da alegria, e, de fato, é a temática central da carta. Mas, quando você olha, é um livro, é uma carta, um instrumento autêntico do real trabalho missionário do apóstolo Paulo. Tanto que, quando você lê Filipenses, capítulo 4, logo no versículo 1, ele diz que a igreja de Filipe era coroa e alegria sua. Exatamente por quê? Porque ele começa dizendo, eu dou graças a Deus, ao meu Deus, por tudo que eu lembro de vocês. Ele lembra como essa igreja começou. Alguém sabe ou lembra como é que a igreja de Filipos começou? Quem foram os primeiros membros? O contexto em que Paulo passou? Alguém lembra? Na passagem do carcereiro, da prisão de Paulo e Silas. Exatamente. Então, tudo está lá no capítulo 16 de Atos, que é quando Paulo ele diz assim, ele tinha uma boa intenção, ele queria ir para a Ásia pregar o evangelho. Ele queria ir para várias cidades, ele diz assim, mas o Espírito de Cristo não permitiu, ele não deixou eu avançar. E à noite ele tem uma visão, e a visão que ele tem é do varão macedônico, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ali chegam os primeiros cristãos, não é? Então, o registro de Filipenses é lindo, porque nós vamos ver uma igreja que começa multirracial, e é uma igreja também, não é? Que a gente vai ver que tem uma
empresária, uma comerciante, Lídia, tem uma escrava, que era só um instrumento de lucro, era escrava de Satanás e era escrava também, né, dos seus senhores, e a gente vai ver a conversão de um carcereiro e toda a sua casa que se converte, da uso da casa de Lídia, e a igreja de Filipos cresce de uma maneira linda. Então, os evangelhos é como essa pregação ao vivo, né, do que Cristo ia fazendo. A gente vai lendo e vendo os eventos onde o Senhor Jesus ele anunciou o evangelho a povos específicos, a uma multidão, ensinando exclusivamente aos seus discípulos, outra hora falando diretamente com os religiosos da época, mas as epístolas não era somente apologia, não era somente uma apologética missionária, mas são os testemunhos do que esses homens, em obediência a uma direção clara de Deus, fizeram. Estamos de acordo? Então, o Novo Testamento, do início ao fim, ele é um livro de missões, né? Então, a gente lê esse livro dentro dessa perspectiva. Então, referindo-se aos textos do Novo Testamento, né, Machado ele vai dizer que talvez seja mais proveitoso vê-los ou ver os textos do Novo Testamento, mais especificamente como um documentário de uma missão que o Cristo cumpre, chega e estabelece o reino, mas que dá ou outorga aos seus discípulos, aqueles que foram chamados por ele, né, que deem prosseguimento a essa missão. Então, nós vamos encontrar o documentário de como tudo aconteceu. Tem coisa mais gostosa do que ler o livro de Atos dos Apóstolos e encontrar essa igreja crescendo e avançando, dando passos firmes em obediência a uma direção do Senhor? A gente vai vendo como é que essa igreja nasceu, como viviam, e a igreja modelo para nós, né? A igreja primitiva. Então, nós encontramos esse documentário, né, de uma missão. Estamos de acordo ou estou falando alguma heresia para vocês? Também? Vocês podem participar, viu? Missionário, esse negócio aí está meio desalinhado. Mas... Quem sou eu para falar, né, professora? Estou aqui para aprender. Mas a gente aprende junto. Então, a teologia do Novo Testamento ela é essencialmente uma teologia missionária. Tudo que nós vamos encontrar no Novo Testamento é resultado, não é, do cumprimento da missão que Israel, de alguma maneira, havia falhado, no sentido de quê? De abranger ou da abrangência do cumprimento da missão. E aí a gente vai vendo como Cristo chega, não é, cumpre a plenitude daquilo que nele, ele cumpre tudo aquilo que a lei já apontava, já dizia, tudo aquilo que os profetas falaram acerca dele. Tem algo mais precioso do que a gente lê em Lucas, capítulo 4, o próprio Senhor Jesus entrando dentro de uma sinagoga, tomando o rolo do profeta Isaías, e ele lendo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. Aí ele discorre ali, ou lê na íntegra a essa profecia, e quando ele fecha, o que é que ele diz? Quando ele fechou o rolo? Hoje se cumpriu essa passagem. Hoje se cumpriu, ou seja, eu sou o cumprimento de tudo aquilo que eles haviam, ou que Isaías havia dito acerca de mim mesmo. E todos, alguns atônitos, escandalizados, poucos creram, mas muitos que estavam ali se escandalizaram, porque como é que Jesus se declarava? Não é? Olhavam para ele, como disse o próprio Isaías, lá em Isaías 53, olharam e não viram, não tinha nenhuma beleza que agradasse a eles, né? Nada. O Cristo ou o Messias que chega é totalmente diferente de tudo aquilo que eles
como seria, não é? Desde o seu nascimento até quando é aclamado. É totalmente contraditório aquilo que eles esperavam, né? Então, a teologia do Novo Testamento ela é essencialmente uma teologia de missões. A elaboração desses documentos é resultado de uma missão que pode ser dividida em duas fases. Todo o documento quantos livros nós temos no Novo Testamento? 20 e quantos? 27. 27. Então, todo esse documento, os 27 livros que hoje temos lindamente colocado, não em ordem cronológica, mas temos aí na nossa Bíblia, é um resultado de uma missão que pode ser dividida na fase missão de Jesus. Nós encontramos a missão de Jesus até onde? Até onde nós encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, a missão de Jesus? Até onde vai a escrita? Até a ascensão? Oi? A ascensão ou foi a? Desculpa, Lola, até não a entendi. ascensão. Em que livro nós... Em que livro nós chegamos? Sim. Dá para pegar o primeiro capítulo de Atos ainda, não? Até o primeiro capítulo de Atos, nessa narrativa, né? Que nós vamos encontrar dentro do que nós temos aqui disposto na nossa Bíblia. Então, nós encontramos a missão de Jesus. A partir de Atos ainda 1, né? Nós vamos encontrar a partir do versículo 9, 10, ali, já a missão dos seus seguidores. Aguardando e todos os registros que vamos encontrar até Apocalipse, essa missão dos seguidores de Jesus, eles cumprindo a missão a qual. Então, o documento é o resultado dessa missão, a missão do Cristo, que outorga agora aos seus seguidores, aos seus discípulos, né, que é os textos da Grande Comissão, que nós vamos encontrar, né, e esses seguidores agora, esses discípulos apóstolos, dando prosseguimento, tá certo? E quando nós pensamos a respeito dos seguidores, a gente precisa ir um pouquinho além, porque não somente os apóstolos cumpriram, porque houve alguns cristãos anônimos que cumpriram essa missão, não é verdade? Nós vamos olhar quem era que havia partilhado da fama de Jesus e entre outros povos, a ponto de virem. Quando você olha para o texto da mulher Cirofenícia, vocês lembram do evento? Em que ela vem clamando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela havia ouvido falar. Quem falou? Quando a gente olha para o texto, quando você olha para... Vamos aqui para Atos, no capítulo 8, versículo 1, vai dizer que se levantou uma grande perseguição. E todos saíram, exceto os apóstolos, e por onde iam falando ou pregando o evangelho do reino de Deus. Quem eram esses que foram? Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Logicamente, com uma missão que o Senhor tinha ainda algo tremendo para fazer em Jerusalém, mas adiante a gente vai pensar sobre isso. E a gente não sabe, diz que por onde eles iam, por toda parte, eles pregavam o evangelho. Vocês entendem, irmãos? Sim. Atos capítulo 8, o versículo de número 1, vai dizer que Paulo consentia com a morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Agora veja o versículo 4, Atos 8, 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte
pregando a palavra. Tá certo? Havia os anônimos de Deus aí, cumprindo a missão, seus seguidores, aqueles que desfrutaram do cumprimento da promessa do Cristo e que vivenciaram o Pentecostes. E lembre-se aqui que o relato, nós estamos no capítulo de número 8, mas o capítulo de número 2, após o Pentecostes, lembra que almas se converteram, uma multidão. Quantas almas foram acrescentadas naquele dia? Os que estavam no cenáculo, que viveram em média 120. Não é? Aí depois que cumprem e questionam, porque todos escutam, aqueles que estavam ali durante a festa de Pentecostes de Jerusalém, escutam falar das maravilhas de Deus em sua própria língua, o Deus que criou as línguas, faz aqueles homens falarem língua, e quem está lá de várias partes de várias regiões estão lá para celebrar, escutam as maravilhas de Deus em sua língua, e alguns ainda ousam dizer, esses homens estão embriagados, não é? E aí, quando Pedro começa a pregar, quantas almas são acrescentadas? Quase 3.000. Aí, quando você caminha no capítulo de número 4, continua capítulo 5, esse número sobe para quantos? Quase 5. Gente. Aí, no capítulo de número 7, a gente vai encontrar com Estevão, né, a defesa, já havia uma perseguição, não aqui com os apóstolos somente, mas desde o Cristo. Só se intensificou com a morte de Estevão, isso se intensifica, e a informação que temos era que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. E por onde eles iam, o que é que eles falavam? Eles cumpriam a missão. Eles pregavam a palavra de Deus. A perseguição foi quando, no livro de Atos, a mensagem de Atos, não sei quantos de vocês têm, mas é um bom material, a mensagem de Atos do autor é John Stott. Ele vai dizer que lá, na narrativa de Atos, nós vamos encontrar 3 momentos ou 3 estratégias que o diabo tentou levantar, né? Usou homens para utilizar essas estratégias para frear a igreja. Ele cita primeiro a perseguição, ele diz foi uma estratégia, mas a perseguição ela não foi suficiente, perdão. Antes da perseguição, ele disse que o diabo tentou trazer distração no meio da igreja. Onde foi a distração? Lá em Atos 6, quando os apóstolos, né, tiveram a notícia que algumas viúvas estavam sendo negligenciadas quanto à divisão, né? E, por conta disso, eles estavam descuidando a vida de oração e da palavra para atender às mesas. E o que acontece? Eles fecham essa brecha, essa distração. Eles escolhem 7 homens, que é a escolha dos diáconos, e aí dá a característica de boa reputação, que fosse homem cheio de espírito e tal. Entre eles estava Estevão. E aí dizem, não é justo que a gente deixe, ou que sirva a eles e que deixe de lado aquilo no qual nós fomos chamados. Vamos escolher 7 homens, eles fazem o papel do servir as pessoas, a multidão e essas viúvas, e nós nos dedicaremos àquilo que é necessário, oração e palavra. Então, a primeira estratégia foi distração. Como não conseguiu frear a igreja, aí agora ele traz uma perseguição. Capítulo 7 e 8 de Atos. Como através da perseguição não foi suficiente, porque os cristãos por onde iam pregavam a palavra, aí a gente vai ver trazendo... Essa é uma perspectiva do autor John Stott, que eu concordo e acho maravilhosa. Lá no capítulo 15, trazendo agora uma discussão no meio da igreja, que é onde há o primeiro concílio, lá em Jerusalém. E qual era a problemática?
eles queriam acrescentar algo mais à salvação, porque agora judeu tinha se convertido, mas gentil estava se convertendo, mas gentil não era circuncidado, então precisava se circuncidar. Aí há um fechar de brecha, né? Então, quando a gente olha, aqui se cumpre, ou nessa dinâmica do avanço da igreja no livro de Atos, do cumprimento dessa missão do Cristo, a gente vê exatamente o quê? O diabo tentou de todas as maneiras, e aqui fica uma aplicação prática para nós. Nos dias de hoje, ele tenta de todas as maneiras, em toda a história, ele tentou frear a igreja, mas é o que nós sempre cantamos, muitas vezes, em alguns meios evangélicos, nós batistas temos uma canção que eu sei que vocês conhecem, a grande maioria, que foi o hino da renovação espiritual. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém pode deter, nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor, porque ninguém detém, é obra santa. Por que é obra santa? Porque foi o Cristo que disse lá em Mateus capítulo 16, quando ele pergunta a opinião dos homens acerca de si, né? Cada um diz, estão dizendo que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas, estão dizendo que tu és Jeremias. E Jesus disse, e vocês? Outros dizem que tu és Elias. Aí Jesus disse, e vocês? Quem vocês dizem? Vocês têm caminhado comigo? Vocês têm experimentado de mim? Então, o que é que vocês dizem ser o Filho do Homem? E Pedro tem a revelação máxima da fé, não é que hoje é a base ou a consolidação, ou deveria ser a nossa regra de fé e prática, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, não foi carne nem sangue, Pedro, que te revelou, mas foi o meu Pai. E eu digo que você é Pedro, mas sobre mim que sou a rocha, eu sou a pedra angular, a pedra principal. Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Até hoje, Satanás está tentando aí trazer um monte de distração, distorção, perseguição contra a igreja, mas ninguém detém, porque a igreja tem dono. A igreja tem um Senhor dela. E louvado seja ele por isso, não é? Então, a igreja, o reino de Deus, ele vai avançando, porque foi o Cristo que disse que o evangelho do reino será pregado em todos os lugares para testemunho em todas as nações, e aí viveremos o Maranata. O Cristo virá ao fim. Amém? Então, esses documentos é resultado da missão que foi dividida ou pode ser dividida. A missão do Cristo, mas a missão dos seus seguidores. E aqui estamos nós, não mais como história escriturística no sentido para se encaixar no cano sagrado. Não, já foi fechado o cano. Agora está aí, mas nós damos prosseguimento a essa missão. Nós somos seus seguidores que continuamos avançando contra as trevas, porque o povo que andava em trevas vira uma grande luz. O Filho de Deus veio. Amém? O Filho de Davi. A estrela da manhã brilhou. E aí agora nós temos a mensagem, nós temos, né, o papel, a responsabilidade de dar prosseguimento anunciando esse Cristo. Amém? Nós vamos dar a nossa pausa aqui para um breve intervalo aí de 10 minutos, vocês tomarem uma água e daqui a pouco estamos de volta. Vamos se apaixonar aí pela missão. Oi. Eu posso deixar para assistir a segunda parte da aula depois, é porque eu estou dormindo sentada, que ontem eu cheguei de viagem muito tarde e eu trabalho o dia todinho, aí não está mais entrando conteúdo aqui na cabeça, não. A aula vai ficar gravada. O pastor Paulo, vocês solicitam, acho que é com ele mesmo, né? E ele disponibiliza o link, viu? Pronto, aí eu assisto só a segunda parte, assim que eu assistir a vez da senhora. Aí você confirma. Deus abençoe, irmãos, um intervalo. Muito bem. Vamos lá. Nós vimos, ou terminamos aí, o intervalo, falando sobre os documentos aí, ou os livros que temos do Novo Testamento, né? Como alguém disse, a elaboração
desses documentos é o resultado da missão, dividida em duas fases, o ministério de Cristo e a missão confiada aos seus seguidores, ok? Então, o próprio texto bíblico é o resultado da missão em ação, né? Então, muito mais do que se era dito, se foi profetizado, mas agora era o cumprimento, né? A ação dessa missão. O apóstolo Paulo, ele escreveu suas cartas em meio às próprias pressões do trabalho, e a gente vai perceber muito claro isso e, de uma maneira bem específica, nas 4 cartas que ele escreveu, que é chamada as cartas da prisão. Vocês sabem quais são as cartas da prisão? As 4 cartas que Paulo escreveu de Roma. Quem me ajuda aí? A gente se encontrar? Filipenses é uma, Efésios, Colossenses e Filemão. Amém. Então, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, né? Filemão. Então, a gente vai perceber na leitura dessas breves cartas, né, que foram cartas, uma pessoal, que foi a carta de Filemão, e as 3 cartas dirigidas a igrejas, né? Então, a gente vai perceber, à medida que a gente faz a leitura, não somente essas, mas também nas pastorais e outras, que o apóstolo Paulo está lutando com a questão teológica da inclusão dos gentios, né? Então, a gente vai perceber muito bem a respeito disso, talvez vocês vão relembrar na carta de Gálatas, que Paulo escreveu aos Gálatas. Ele usa especificamente ou reprova, né, a atitude, né, exatamente tanto que ele repreende a um dos apóstolos, né, a Simão, ou a Cefas, a Pedro, exatamente por causa de que Pedro está ali juntamente comendo com o gentio e tal, aí chegam uns lá, judeus, e ele tenta se esquivar ou sai de perto, e Paulo traz uma dura repreensão até mesmo com Pedro. E a gente vai ver algumas questões que são muito claras, né, em várias cartas que nós vamos lendo, Colossenses, Filipenses, Filemão, a gente vai ver nas cartas que ele escreve nas pastorais, e ele luta, né, com algumas questões teológicas, mas também ele vai afirmar nessas cartas a necessidade de que judeus e gentios aceitassem uns aos outros em Cristo. É tanto que, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, ele começa dizendo que todos, sem exceção, estavam mortos em seus delitos e pecados. Veio Cristo e ele deu vida. E aí, no capítulo 2, ele gasta um tempo, depois que ele fala da salvação pela graça mediante a fé, vocês vão lembrar de que ele trata do muro que separava, a barreira que se tinha entre judeu e gentio. Ele disse, ele veio e ele apregou a paz, e ele veio, né, e derrubou o muro que separava. Agora, o mistério oculto em todos os tempos é revelado. Judeu e gentio é um povo só pela cruz de Cristo, né? Então, ele, nas cartas, ele fala, ou em meio às pressões do próprio trabalho missionário, ele vai afirmar, né? Lutar contra essa divisão, porque gentios e judeus fazem parte do mesmo povo, né? E ele vai falar dessa necessidade de um aceitar o outro em Cristo Jesus, ok? Então, um outro tema que Paulo também ele trata nas suas cartas, ele vai tratando da amplitude dos novos problemas que perseguia as jovens igrejas. À medida que o evangelho se estabelecia no mundo, politeísmo grego, né? Então, a gente vai ver que houve ataques de todas as maneiras. É tanto que Colossenses, ele gasta um tempo, se você puder aí abrir sua Bíblia,
em Colossenses, no capítulo de número 1, quando ele vai tratar da excelência da pessoa e da obra de Cristo, né? Que aí estavam tentando trazer algumas distorções, ele vai trazer quem é esse Cristo, ele vai falar da encarnação, ele vai falar desse Cristo, né, que é criador, no versículo 16, né? Versículo 15, ele tratou que esse Jesus é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Versículo 16, nele tudo foi criado, todas as coisas no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele faz uma defesa aqui a respeito de Cristo, porque se estava tentando, né, confundir a respeito desse Cristo, né, como o Deus encarnado. Lá em 1 Timóteo, como em 2 Timóteo, ele também vai trazer uma mensagem específica. Por quê? Porque eram muitas distorções, muitas heresias na época, muitos grupos, falsos mestres que se levantavam. Quando ele escreveu também aos Tessalonicenses, e é tanto que ele é muito enfático. Em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 4, ele fala aquilo que ia surgir nos últimos tempos, né? A perseguição de uma maneira ferrenha quanto à oposição ao evangelho. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1. Ele disse que o Espírito afirmava expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo aqui vai tratar com Timóteo, né, alertando, e mais adiante a gente vai ver como ele é enfático em mandar Timóteo, né, cuidar da palavra, cuidar de si mesmo, cuidar da palavra, pregar essa palavra. Por quê? Porque se tentava perseguir a igreja, trazendo alguns enganos e distorções daquilo que havia sido ensinado desde o princípio, né? E aqui Paulo citou somente duas distorções. Ele diz: estão proibindo o casamento, mas o casamento foi Deus quem estabeleceu. Aí ele diz: estão proibindo comer alguns alimentos, mas o alimento, quando é recebido com ações de graça, pela oração e pela palavra, é santificado. Deus criou todas as coisas. Então, Paulo, ele vai tratando nas suas cartas, né, desses problemas que vão surgindo para confundir, causar confusão, levando alguns até mesmo a apostatar da sua fé por obedecerem a ensinos, né, que ele vai colocar aqui, que são ensinos de demônios, né, porque escutam a espírito e obedecem a espíritos enganadores, pela hipocrisia daqueles homens que tentavam disseminar, né, tantas heresias. Então, a gente vai ver que Paulo, nas suas cartas, ele confronta diretamente as heresias da sua época, né, tanto os gnósticos e tantos outros grupos que surgiram nessa época. Então, à medida que a gente lê as cartas de Paulo, ele vai tratando acerca desses assuntos com a igreja. E mais adiante a gente vai voltar para trazer aí citação de algumas cartas do apóstolo Paulo. Então, vamos aí, propriamente dito, começar com a missão nos evangelhos. Os evangelhos não foram escritos
logo após a ressurreição de Jesus. E isso aqui a gente vai responder de uma maneira um pouquinho mais ampla aquilo que eu perguntei para vocês anteriormente, né? Quando os evangelhos foram escritos, já haviam igrejas estabelecidas ou ainda não? Então, os evangelhos eles não foram escritos logo após a ressurreição de Jesus. Parece, ou a percepção que a gente tem é essa. E a gente precisa ativar nossa mente, lembrando que dos 4 evangelhos, quem foi que caminhou com Jesus? Dos 4 autores dos evangelhos. Quem teve a oportunidade de caminhar com Jesus? Mateus e João. Mateus e João. Já Marcos, ele ouviu relatos, que é o João Marcos. E o Evangelho de Lucas, também nas viagens missionárias, o doutor Lucas, que ele ouviu. Então, os evangelhos eles não foram escritos logo após a ressurreição, mas quando já haviam igrejas espalhadas por várias regiões e as viagens missionárias de Paulo já haviam sido até mesmo realizadas. Os seus autores dos evangelhos os escreveram para atender necessidades específicas para comunidades específicas, porém com um pano de fundo de todo um trabalho missionário realizado em franco desenvolvimento. Então, todos esses evangelhos foi para atender uma necessidade específica entre os judeus, entre os romanos, gentios. Quando a gente lê o evangelho de Marcos, Marcos traz um detalhe, ele não gasta tempo em falar de genealogia, ele não vai tratar a respeito do nascimento de Jesus. Marcos já começa o evangelho, ele fala brevemente de João Batista e, em seguida, já coloca Jesus ou os milagres de Jesus. Por quê? Porque romano não estava preocupado com genealogia, e tampouco quem se preocupava com genealogia era judeu. Gentio estava preocupado, especificamente romano, se realmente esse Jesus, o qual estava sendo pregado, ele tinha poder. É tanto que ele começa narrando Jesus já com poder sobre a tempestade, Jesus ressuscitando mortos, Jesus com poder sobre os demônios, Ele vai narrando e trazendo esse Jesus que é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Então, para um judeu, aquilo prendia a sua atenção, supria a sua necessidade quando se falava desse Jesus que é poderoso, Então, eram comunidades específicas e havia um pano de fundo de todo um trabalho missionário. Veja que o evangelho já tinha se expandido a vários povos, ok? Então, esse fato deve servir como base para a nossa leitura dos evangelhos. Ou seja, os evangelhos eles foram escritos para comunidades específicas e atender uma demanda ou como resposta específica de uma demanda que havia entre aos povos o qual eles foram destinados, ao povo especificamente. Então, eles podem ser considerados como documentos missionários da igreja, o que temos dito. A grande comissão aparece nos evangelhos, geralmente a gente vai ver como fator conclusivo do livro. Todos os relatos da grande comissão no fechamento do livro, no contexto, ou logo após o contexto da ressurreição de Cristo, Então, vejam que os autores escreveram, já cumprindo essa grande comissão, já estavam cumprindo, mas eles colocavam sempre a grande comissão, o momento em que Cristo comissionou, delega aos seus discípulos a tarefa missionária logo após a sua ressurreição. É interessante, somente aqui um fator a ser observado, que a narrativa da grande comissão ela aparece durante 5 vezes no Novo Testamento. Em Mateus, que depois a gente vai ler especificamente, mas a gente já conhece, Mateus 28, de 16 a 20, em Marcos 16, em Lucas 24, João 20, 21, no momento lá do cenáculo,
e Atos, capítulo 1, do versículo 3 a 8, que é o último relato, né, que nós vamos ter ainda do Cristo antes de ser assunto comissionando os seus discípulos. Então, há 5 vezes no Novo Testamento, é um fato interessante, porque outros eventos que são essenciais da fé cristã, como o nascimento de Cristo, só 2 vezes. Só quem narra o nascimento é Mateus e Lucas. A morte nós vamos encontrar nos 4 evangelhos, alguns de uma maneira muito breve, como também a sua ressurreição. Nos 4 evangelhos nós encontramos esse relato e são eventos essenciais. Mas a grande comissão nós vamos encontrar por 5 vezes no texto, né, essa ordenança para ir e pregar. Então, nas suas ordens missionárias, percebemos uma visão abrangente da tarefa. Em todos os momentos em que Cristo ordenou os seus, ele falava de que essa obra ou de que esse evangelho deveria ser pregado muito além, porque em Atos 1:8 ele diz que deveria alcançar até os confins da terra. É Jerusalém, é Judeia, é Samaria, mas é ir até o último da terra, até os confins da terra. A tarefa missionária ela é abrangente. Por isso, nenhuma visão missionária, qualquer visão missionária que é menor ou está resumida, ela não é uma missão ou ela não é uma visão de Deus, porque a visão de Deus é alcançar os confins da terra, né? A abrangência é incluir todos os povos, e de pregar o evangelho por todo mundo, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todos os povos da terra. Essa tarefa é fazer discípulos, e o texto diz que é fazer discípulos de onde? De todas as nações. Quando nós olhamos, é seguindo o modelo dado pelo mestre. Lá em João, capítulo 20 e 21, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, né? Ou seja, essa tarefa que é abrangente, a gente tem um modelo o qual seguimos. O modelo nosso é o próprio Senhor Jesus. Ele disse, eu fui enviado pelo Pai, agora eu envio vocês para que vocês vão e preguem esse evangelho, né? Algo que a gente pode, no cumprimento dessa tarefa, contar, e a gente não pode esquecer, até porque eu sei que é um sentimento que de todos vocês que, de alguma maneira, trabalham ativamente no reino, tem dia que parece que o negócio pesa, tem dia que parece que o negócio não vai, tem dia que a gente se frustra, tem dia que o resultado não é o que nós esperávamos e oramos para que fosse, né? Tem dia que a gente se sente, né, como que sóis no cumprimento da missão, no sentido de que a gente está cercado de pessoas, mas parece que não tem ninguém. Parece que a gente está falando em grego, em hebraico, sei lá, e que é que as pessoas... Parece que a palavra bate e volta, mas algo que traz uma satisfação e deveria acalmar os nossos corações e deveria nos levar a uma percepção além, é que nessa tarefa missionária, ou cumprir o ID de Cristo, não é? A gente tem uma presença constante do Senhor Jesus, não é? Eu costumo dizer que fazer a obra de Deus, a gente faz numa parceria perfeita. É a parceria com o Espírito Santo. Eu e você somos só o instrumento, a boca, tá certo? Ele nos usa. Mas quem convence o coração do homem é o Senhor. Quem muda e molda o caráter do outro é o Espírito Santo. Quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. E, às vezes, a gente se frustra porque a gente olha como se a missão fosse nossa. Não, nós somos só cooperadores de Deus, como disse o apóstolo Paulo. A missão é de Deus, é Ele que nos usa e é Ele que convence e transforma o outro. Então, dentro dessa abrangência da tarefa missionária, dentro da ordem dada, ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra, portanto, ide e façam discípulos de todas as nações,
batize esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine eles a guardar tudo que eu mandei vocês, né? Tudo que eu ordenei. Aí ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, nos dias bons, nos dias maus, nos dias que entenderem, no dia que não entender. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, a gente vai ver como um tom meio que decepcionante, porque Paulo diz assim, quem foi que seduziu vocês para que tão breve vocês deixassem ou parassem de seguir ou distorceram na mente de vocês? Quem foi que distorceu tudo aquilo que a gente pregou? Porque mesmo que um anjo desça do céu, ou mesmo de nós, venhamos a vocês e preguemos um evangelho que vá além do que temos pronunciado, que seja maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Então, nesse cumprimento da missão e nessa abrangência, nós contamos constantemente com a presença do Espírito, mas também demonstramos as características do reino, né? Quando nós lemos Marcos, capítulo de número 16, eu vou ler o texto porque eu não relembrei agora todo o conteúdo, mas manifestamos, e para não falhar, porque eu lembrei de um texto, mas pode não ser. Quando manifestamos, quando cumprimos a missão, também essa missão ela é feita, né, demonstrando as características do reino. Mateus 17, né? É o texto que eu pensei. Depois da ordem para ir pregar o evangelho a toda criatura, ele diz, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aí, versículo 17 diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, é demonstração de poder também, não poder nosso, porque foi Jesus que disse, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Agora vocês vão. Né? Quando a gente olha o modelo lá de João 20, 21, ele disse, o Pai me enviou, eu envio vocês. Aí diz, ele soprou sobre eles o Espírito, né? Para que agora eles pudessem ir fazer. E ele agora, quando ordena aqui em Marcos, ele disse, vocês também vão falar novas línguas, vão expelir demônios, vão impor as mãos sobre muitos, serão curados, né? E a gente vai ver que dentro dessa abrangência, quantos testemunhos, né? Enquanto faz a obra, que Deus manifesta-se poderosamente, trazendo e operando milagres, sinais, prodígios, maravilhas, né? Então, o resultado será a salvação dos homens, né? Então, a gente cumpre a missão. Agora, salvar não compete a nós. Pregar a palavra, a gente prega. Mudar o homem não compete a nós. É uma obra do Espírito Santo agindo no interior. Salvação, só quem gera é o Espírito. Ninguém pode declarar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então, o resultado da salvação dos homens. Sábado, um aluno do curso, tá, em Minas Gerais, me fez uma pergunta, porque logo após a exposição da aula, era um momento dos alunos perguntarem, tem algumas curiosidades e tal, e ele compartilhou sobre uma dificuldade. Ele está plantando igreja no interior de Minas Gerais, ele, a esposa e um filhinho, né? E ele disse que agora tem um número mais ou menos 7 pessoas, membros de uma família, que estão indo, mas não tem muito compromisso, né? E ele me fez uma pergunta. Ele diz assim, missionária, a gente ora, né? Temos feito a obra de Deus, muitos não têm correspondido. O que é que a gente faz? A gente entende que não é tempo aqui, a gente arruma as coisas e vamos embora,
ou a missionária acha que a gente pode ou precisa insistir. Eu senti uma certa angústia. E eu compartilhei com o irmão uma experiência minha vivida no campo missionário. Certa vez eu cheguei na igreja, sabe aquele dia que tem uns cristãos de açúcar que não querem ir culto? Sei lá, inventa tudo quanto é desculpa. E tinha caído uns pingos de chuva, culto de oração, o povo já nem... Essa é a área da igreja mais fragilizada, a oração. Né? Culto de confraternização está cheio. Agora, no dia do culto de oração, você conta os mesmos. Não sei se na sua igreja é assim, mas é uma realidade quase tudo quanto é igreja. E aí eu cheguei, né? Tinha chovido, mesmo assim, saí de casa, fui para o culto. Eu cheguei na igreja, não chegou ninguém. Ninguém, irmãos. Era 7h30, e eu olhei assim, mas rapaz, não tem ninguém na rua. Eu sozinha aqui. Fiz uma oração ao Senhor, meu coração se abateu. E na hora que eu orei, o Espírito de Deus falou comigo. Eu sou a sua motivação. Você veio aqui não foi por eles, foi por mim. Eu sou a sua motivação em você continuar, em você perseverar, em você vir à minha casa. Porque o meu lamento era eu preparei uma reflexão, a direção do culto, louvor, e não chegou. E quando o Espírito de Deus diz assim, eu sou a sua motivação, eu me ajoelhei, em pedir perdão ao Senhor, porque se tem algo que eu fiz um compromisso com Deus desde o início que eu entendi o chamado missionário, já vai fazer 23 anos que eu sirvo, quer dizer, já tem 23 anos que eu sirvo ao Senhor, mas quando eu entendi o chamado missionário, logo no início da minha fé, mas com o treinamento e tudo, vou colocar aí há 17 anos que eu tenho servido a Deus. E a minha oração, de uma maneira pessoal, é que, Senhor, se eu chegar na tua casa e houver uma pessoa, eu vou pregar e vou ensinar como se a igreja ela tivesse cheia. Porque não é a quantidade, é o que eu estou fazendo de excelência para o Senhor. Aquela alma ela é preciosa para o Senhor. E nesse dia eu me abati, logo após essa oração que Deus falou comigo, eu me levantei, sentei, e aí entrou uma irmã com um filhinho de 8 anos. Irmão, só foi nós duas. Eu fiz todo o culto. Orei, cantei, preguei, orei encerrando, fomos embora. Mas com o coração pesado. Quem não ficaria? E aí eu disse para o irmão, quando ele me fez a pergunta, eu disse, meu irmão, se o Senhor não lhe falar claramente para você arredar o pé, não saia, não se mova do lugar. Porque o fruto não depende de você, depende do Espírito Santo gerando no coração do homem arrependimento e ele se rendendo diante de Cristo. E foi um momento muito gostoso, no sábado à noite, nós compartilhando um curso, né? E depois esse momento de compartilhar experiências. Né? Então, a missão ela jamais vai fracassar, porque a missão ela é de Deus. E ele tem interesse em alcançar os confins da terra. Então, quando você estiver fazendo qualquer coisa para o Senhor, e o desânimo, querer chegar na porta do seu coração e querer lhe paralisar, lembre-se que você está a serviço daquele que não pode, ninguém pode frear o avanço do seu reino. O resultado, ele virá, e ele virá porque Deus é bom e ele tem interesse. O que Pedro disse é que às vezes parece demorada a promessa do Senhor, sabe? Principalmente na perspectiva da sua vida. Ele disse, mas é porque o Senhor não quer que nenhum se perca. Sabe, aquele que ele mesmo quer, ele vai atrair, ele vai trazer, somente se disponha, não é? Obedeça a direção do Senhor, faça aquilo que ele ordenou na sua palavra, cumpra a comissão ou a grande comissão que ele confiou a uma pessoa específica, não, a sua igreja. O chamado específico aí é outra coisa e tema para uma outra aula. Mas você que é cristão, nós recebemos essa tarefa do Senhor. Precisamos alcançar os confins da terra. Nós precisamos incluir todos os povos. Precisamos fazer discípulo. Fazer discípulo é desgastante. Fazer discípulo custa tempo.
né? Custa dedicação, preparo, oração. A gente precisa olhar para Jesus como o nosso maior modelo. Enquanto cumprimos a missão, meus irmãos, nós temos a presença constante do Senhor Jesus, que é o nosso ajudador, que nos ensina. O seu Espírito, ele disse, eu não vou deixar vocês só, eu vou preparar lugar, mas eu vou enviar. E aquele que eu enviar vai estar presente, vai ensinar vocês, vai conduzir vocês, e ele vai convencer o homem do seu pecado, né? Então, o resultado de tudo isso será a salvação. Então, quem sabe, alguns frutos nós vamos ver e desfrutar. Mas quem sabe mais adiante, outras pessoas vão colher dos frutos que nós semeamos. Precisamos ter em mente o que o apóstolo Paulo diz quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, a primeira carta. Ele disse que todos somos cooperadores. Vem um, planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Deus. É Deus. É Ele que vai fazer. Tá certo? Somos cooperadores. Quem sabe aquilo que eu estou semeando hoje aqui na Caxixola, o bairro onde eu moro, em Serra Talhada, liderando uma congregação da minha igreja. Então, hoje eu estou semeando, sabe? Deus já, por misericórdia, tem dado alguns frutos. Mas mais adiante, outros obreiros virão, pastores virão, assumirão essa igreja, uma família pastoral vai assumir, e eu vou me alegrar com os frutos dela, né? Olhar e dizer se eu pude contribuir de alguma maneira com o reino ou com o avanço do reino de Deus, ok? Então, quando a gente olha... Sim. Eu poderia compartilhar bem rapidinho de algo que a professora falou aí, que eu achei interessante, sobre a questão de um planta, o outro rega e o outro diz, Deus é quem dá o crescimento. Dá o crescimento. Tem uma missionária que ela passou 2 anos e 11 meses no estado da Bahia. E tinha lá uma beata muito fervorosa, e sempre a vendinha que tinha era na vendinha dessa beata. E ela sempre tinha assim, um contato de estar lá comprando, mas assim, não falava muito de Jesus, porque era uma beata assim, muito fervorosa, e lá na época era bem complicado. É interessante que 2 anos, quase 3 anos se passou, mas nenhuma beata, nem na igreja ia. No dia que essa missionária ia embora, ela entregou um folhetinho involuntário, e tempo depois ela soube que a beata se converteu por causa desse bilhetinho. Louvado seja Deus. E assim, achei tão interessante, porque assim, Deus trabalha do jeito que Ele quer. E hoje só quem não é crente na casa dela é o esposo, é um senhor. Deus é fiel. Mas toda a casa serve ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, irmã, pelo testemunho. O tempo não nos é propício, mas temos vivido de uma maneira particular, né? Cada um de nós temos histórias, testemunhos, e eu louvo a Deus por aquilo que, nesses anos, o Senhor tem produzido em mim, né? E eu acho que de todos aí, quem conhece um pouquinho da minha história seja Lola, né? Porque somos família. Lola sabe mas é um pouquinho mesmo, porque uma no norte, outra no sul. Exatamente. Mas em relação à família, né? O contexto familiar, eu sempre vou contar aqui, porque para hoje eu estar numa posição de liderança, né, como missionária, servindo ao Senhor e influenciando e treinando obreiros, hoje eu entendo de uma maneira específica. Eu tive muita dificuldade de relacionamento com meu pai, desde a minha infância, né? Meu pai era muito... por isso que eu digo, Lola conhece um pouquinho idas e vindas, né? Um pai muito... porque meu pai é tio de Lola. Somos prima. Então, meu pai viveu mais no contexto... Eu vivi muitos anos da minha vida mais distante dele do que perto. E eu sempre dizia, eu gostava de ir na igreja, na adolescência, na infância, de ir, mas eu sempre dizia assim, esse negócio de me converter e ter que perdoar o meu pai, isso aqui
duas realidades totalmente distantes, jamais. Mas, aos 18 anos, o Senhor me alcançou, né? E algo que o Senhor começou a gerar era a respeito do perdão para ele, né? Mas, como todo bom crente, de vez em quando a gente camufla umas coisas, viu? O crente é meio fingido, às vezes. Quem nunca passou uma certa experiência como essa, e talvez atire aí a primeira ou a segunda ou as várias pedras. Mas, às vezes, a gente camufla. E quando foi para esse seminário, eu vou encurtar a história, né? Porque foram muitos anos de muita dificuldade. Eu lembro que meus líderes vieram conversar com meu pai, com minha mãe. Eu já tinha tentado me reconciliar com o pai, mas eu tinha uma aversão ao pai. Uma aversão de desejar que ele morresse, que algo acontecesse, mas que ele desaparecesse. Hoje eu conto isso com muita tranquilidade, porque Deus gerou algo muito lindo na minha vida. E foi quando eu entendi o chamado de Deus. Logo no início da minha fé, eu sempre fui muito ativa na igreja, evangelismo, com jovens, com missões e tudo. E entendi o chamado de uma maneira muito específica. No ano de 2002, que eu fui para o seminário, meus líderes foram conversar com meus pais, os líderes da minha igreja, Batista Missionária aqui em Serra, e eu lembro que meu pai ele disse assim, né, que eu podia ir, mas contanto que eu não precisasse dele nem para uma balinha, né? E eu lembro a resposta do meu líder na época, foi assim: a gente não quer uma balinha, a gente só quer somente que o Senhor abençoe a ida dela para o seminário, porque eu estudava no seminário interno. E eu não vou nem dizer o que meu pai disse. E aquelas coisas eu guardei no coração. Não era para guardar, não, mas eu camuflei, porque eu queria só sair de casa e não encontrá-lo e não ter que conviver com ele. E quando eu estava no seminário, com 3 meses que estava lá, eu tive uma crise asmática. Eu nunca tive problema de asma, nem na minha infância, eu não tinha memória. Mas eu tive uma crise asmática, foi um dia bem intenso, fiquei em hospital, internado, fui fazer um tratamento, né? Assinar um termo lá para me tirar do hospital e me colocar na enfermaria do seminário, esteve no BTO brasileiro, João Pessoa. E naquela noite, às 9 horas da noite, aplicaram uma injeção. E eu lembro que às 11 horas, eu nunca esqueço, porque foi um evento muito íntimo que Deus tratou comigo a respeito do que ele tinha a fazer no meu ministério, né? Que ele tinha me confiado. E às 11 horas da noite eu acordei, passei mal, estava só na enfermaria, vomitei. E eu não sei se você crê, mas o Espírito de Deus eu creio e experimento disso e adoro ao Senhor por isso. O Senhor falou comigo naquela noite. Eu vomitei e naquele momento eu ouvi a voz do Senhor. Acho que da primeira vez que eu tive a experiência de ouvir audivelmente o Senhor falando comigo. E o Espírito de Deus me disse, né? Se o grão de trigo caindo na terra ele não morrer, ficará só. Mas se morrer, produzirá muitos frutos. Como você vai falar do meu amor se você não sabe o que é amar? E como você vai falar do perdão se você não perdoou aquele que foi o meu instrumento para trazer você ao mundo? Então, naquela experiência, momentos depois, eu fiquei ali de joelho, orando e pedindo perdão ao Senhor, chorando muito. Entrou a enfermeira e eu disse para ela, olha, comunique aí ao médico que pode me tirar, me dê alta, porque eu já entendi qual é a minha doença. E lá no Betel, tinha lógico que o médico ia me atender àquela hora, mas tinha um quarto que era uma sala de oração. E eu saí da enfermaria, fui para lá, meia-noite e pouquinho, e eu escrevi uma carta. Essa carta foi um jornal. E eu disse tudo o que eu sentia a respeito do meu pai nessa carta. Meu pai é analfabeto, meu pai não sabia ler, né? Não sabe. E eu escrevi tudo o que eu senti, tudo o que eu pensei, todas as vezes que eu o odiei com todas as minhas forças, todas as vezes que eu desejei a morte dele. Eu dizia assim, eu quero lhe pedir perdão por quem eu fui como filha. Mas também eu escrevi tudo o que ele havia sido para mim como pai, qual era o significado dele para mim. E naquela carta, ao escrever, eu disse assim, eu quero te perdoar em nome de Jesus por quem você foi. No outro dia, eu pedi para alguém enviar essa carta para cá, né, para a Serra Talhada, e quem leu essa carta para meu pai, uns 3 dias depois chegou aqui, quem leu a carta para ele foram 2 vizinhos, inclusive um estava bêbado na hora que a mulher leu, mas os 2 choraram muito,
Diz que meu pai também se quebrantou. Meu pai disse que não chorou nem quando a mãe dele morreu, quanto mais ele se quebrantou. E eu falei que aquilo não era suficiente. Eu pedi autorização ao seminário, depois que me recuperei, não tive mais crise asmática, não, para a glória de Deus. E eu disse que eu não conseguiria ficar lá no seminário se eu não viesse pessoalmente e falar com ele. Final de semana, vim, conversei pessoalmente com meu pai. Nele não mudou muita coisa, não, mas em mim mudou. A partir de então, comecei a fazer as coisas com liberdade. Mas onde é que eu quero chegar? É que alguns anos depois, já como missionária, hoje, aquele homem e aquela mulher que leu a carta para meu pai, ele hoje é o técnico de som da minha igreja. Ele hoje é o faz tudo. Ele hoje é o vigia. A mulher dele se converteu. As filhas, 2 filhas se converteram e ele. E ele disse para mim, sempre ele dá testemunho, e é aluno hoje do nosso seminário, a presencial. Ele disse assim, eu sou fruto de uma carta que eu li e depois eu fui conversar pessoalmente com a missionária quando ela já estava aqui em Serra Talhada. Ou seja, Deus sabe como fazer e Ele usa as nossas vidas. Somente estejamos, sabe o quê? Dispostos, experiências lindas que eu vivi com o meu Deus, que eu não abro mão por nada. Hoje está aqui, talvez vocês nem saibam, faço parte da missão da Jami e estava no Peru, plantando igreja, trabalhando como direção de um seminário, um tempo muito abençoado, 6 anos servi ao Senhor naquela nação. E aí meu pai, que vivia só, né, bebia muito e tal, foi diagnosticado com câncer de próstata e cirrose hepática. E eu voltei do Peru de férias com uma boa filha, vim passar um tempo aqui com ele para cuidar, e depois dos 3 meses voltar para o campo missionário, que as coisas começaram a se consertar. Mas o Senhor me disse que era tempo agora de conhecer a profundidade do amor sacrificial, onde seria cuidando do Senhor Jesus. Vai fazer 3 anos que meu pai foi diagnosticado e eu estou aqui em obediência ao Senhor. Enquanto estou aqui, estou servindo a Ele, dando aula no seminário em Belo Horizonte, dando aula no seminário lá de Lima, Peru, e trabalhando aqui na direção, como missionário em uma igreja. Então, estar aqui hoje é uma prova de que o Senhor trabalhou de uma maneira tão linda, gerando um perdão tão maravilhoso, me fazendo compreender essa mensagem, a essência do Evangelho, de que hoje o meu ministério prioritário mesmo é Ele. Até hoje, meu pai não se converteu ainda, mas eu tenho uma esperança de que, antes dele fechar os olhos, ele vai confessar, nem que seja no último respirar, de que Jesus é o Senhor. É minha esperança. Então, estar em Serra Talhada e estar aqui é exatamente cumprindo essa missão com ele, mas enquanto estou aqui, cumpro a missão junto com vocês, compartilhando da palavra e treinando obreiros, que é a coisa que eu amo fazer. Então, muito mais do que um discurso do que eu aprendi, é vivenciar a ação dessa missão, né? Em cada dia no meu ministério, tá certo? É somente um pouquinho do meu testemunho aí para vocês e que sirva de edificação. Enquanto a gente está aqui, é fácil? Pergunta aí a dona Lola. Eita, manduzada abençoada. É desse jeito. É desafiador. Mais uma coisinha. Mais um pinguinho. Mas aqui estou, servindo, às vezes ele dando aí os pedidos dele, mas abraçando, acolhendo, às vezes também ficando triste com algumas reações, mas, ao mesmo tempo, não retrocedendo, porque eu sei quem foi que me alcançou, o que foi que ele fez em mim, e que ele é poderoso para fazer nele, e alcançar outros netos, outras Luísa, como ele fez com o testemunho desses irmãos que hoje congrega conosco na sede. Amém? Então, é um pouquinho aí da minha história para vocês. Vamos aí dar continuidade? Jesus atravessando as diversas barreiras.
Quando nós olhamos para os evangelhos, a gente vai ver o próprio Jesus, e mais adiante, na nossa terceira aula, a gente vai trabalhar de uma maneira mais detalhada, principalmente quando formos trabalhar ou expor aqui Paulo e a missão. Mas olhar para o exemplo de Cristo, a gente vai ver que Jesus ele rompeu com diversas barreiras, e a primeira barreira ou fronteira foi a dimensional, ou seja, foi a barreira da própria, a fronteira da própria encarnação. O nascimento de Jesus, veja, era o Deus eterno. João, capítulo 1, vai nos dizer isso, né? Que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas o que é que o verbo fez? O verbo se fez carne, habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus, né? Então, o nascimento de Jesus é o Deus eterno se encarnando, tomando a forma humana, como Paulo vai descrever lá em Filipenses capítulo 2, né? Ele vai dizer, tende, a partir do versículo 5, né? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumiu a forma humana, não é? Tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o nascimento de Jesus foi a encarnação de Deus, ele rompeu a fronteira dimensional. A outra, dentro dessa fronteira dimensional, é a fronteira da identificação profunda com as pessoas, né? Tanto Filipenses vai tratar isso, né? Como o texto que eu acabei de citar, mas também outros textos aí. Eu vou pedir para o irmão Johnny, tá aí, né, irmão Johnny? Vamos dividir os textos para... Irmão Johnny, tá? Não sei se tá me ouvindo. A irmã Maiara? Amém, tô aqui. Pronto, Maiara. Hebreus 4:15, por favor. Irmão Giovanni, 1 Pedro 2, do 21 ao 24. Amém? Amém. Vamos começar por Hebreus, capítulo 4, o versículo de número 15. Texto maravilhoso. Amém. Hebreus 4:15. Isso. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas sem pecado, né? Então, temos um sumo sacerdote que... não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, porque esse sumo sacerdote, o texto diz, né, que ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. E aí a gente conhece. Então, é a fronteira da identificação profunda com as pessoas. 1 Pedro 2, o irmão Giovanni, por favor. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levantou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para uma vida correta. Amém. Dos ferimentos dele, vocês foram curados. Glória a Deus. Então, a ênfase de Pedro aqui é essa, né? Cristo, ele sofreu no nosso lugar, ele deixou o exemplo para que nós pudéssemos seguir os seus passos, né? Então, na sua identificação profunda com as pessoas, ele se encarna
mas ao se encarnar foi tentado em todas as coisas, mas não cometeu pecado, nele não havia engano, não havia mentira. Ele, quando foi, né, maltratado, quando ele foi, né, injuriado, ele não fazia ameaça, mas entregava tudo ao Senhor. Então, a primeira fronteira que a gente vê que Jesus, a primeira barreira que ele ultrapassou, foi a dimensional, sendo Deus, toma a forma humana. Mas a gente vai ver que não foi somente essa, mas Jesus ele rompeu com as fronteiras geográficas. Quando você lê João capítulo 4, a gente, logicamente, nós não vamos ler todo o capítulo, mas já remonta a história da mulher samaritana. E o texto vai dizer muito claro que os samaritanos não se davam com os judeus. E, principalmente, era uma mulher, e não era uma mulher qualquer. Ela ia em um horário de meio-dia, exatamente porque era um horário distinto. As mulheres da cidade não caminhavam, porque era tido como uma pecadora, né? E, de fato, o era. Mas, quando a gente lê João 4, tá ok, Fabrícia? João 4,14, há um diálogo, ele para prestar atenção, né, com aquilo que judeu não prestava, né, rejeitava, que eram os samaritanos. A irmã Elânia está aí? Sim. Por favor, minha irmã, João 4,14. Irmã Norma, Lucas 9. Estou aqui. Por favor, Lucas 9, a irmã vai abrir o versículo 51. A irmã Elane vai abrir João 4, versículo 14 e 15. Amém? Amém. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém. Então, era o diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. A irmã Norma, Lucas 9. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para o consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-lo. E seguiram para outra aldeia. Amém. Então, Jesus, ele entra ou ele rompe essa barreira geográfica em os dois textos. É um texto onde ele olha com um olhar de misericórdia para os samaritanos, né? Tanto que quando os discípulos tentaram ousar se achar alguma coisa dizendo, né? Senhor, eles não querem te receber, quer que a gente clame dessa fogo do céu e consuma eles? A resposta do Cristo foi: eu não sei de que espírito vocês são. Vocês caminham comigo, estão vendo o meu exemplo, não é? Estão vendo, aprendendo de mim, mas a reação de vocês parece que não condiz com aquilo que deveria ser a natureza dos que seguem a Cristo. Ele diz: eu não sei de que espírito vocês são, que eu não vim para destruir a alma do homem, mas eu vim para salvá-lo, né? Então, Jesus rompe a fronteira geográfica, sai de Jerusalém, mas também se compadece, dialoga com samaritanos, ok? Irmãos, nós vamos... Sim. Me surgiu uma dúvida aqui. Sim.
Essa passagem, ela é a mesma passagem, só que com outra visão, na visão de Lucas, de João 4, quando ele tem o diagnóstico. Não, né? Não, não. Esse é uma narrativa distinta, tá certo? É um outro povoado, é um outro contexto. Lá em João 4, é a mulher samaritana, e Jesus permanece em Samaria, porque, não sei se quando você continua lendo a narrativa de João 4, diz que a mulher, depois que Jesus dialogou com ela e revelou o seu pecado, e manda ela voltar e chamar os homens para que viessem até ele, né? E ele, o texto vai dizer que os samaritanos vêm, ou os homens vêm da cidade, e quando vem, ele manda os discípulos erguer os olhos e ver, né? Porque o campo estava branco para a ceifa, ou seja, os samaritanos eram alvo também do amor e da graça e da misericórdia. E quando os samaritanos chegam, a partir do versículo 42, vai nos trazer essa informação, diz que eles começam a ouvir e dão um testemunho dizendo, não é mais porque as mulheres, porque a mulher nos disse, mas é porque nós mesmos temos visto e ouvido de que de fato é o Salvador do mundo. E eles pediram para Jesus permanecer com eles. No contexto de Lucas 9, eles não receberam Jesus. Entende? Entendi. Obrigada. Pronto. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos ao final da nossa aula hoje. Amém? Na próxima semana estaremos juntos, se assim o Senhor nos permitir. E eu já vou passar ou enviar para vocês a atividade da semana. Por favor, vocês aguardem. Essa atividade vocês já podem responder, aquela lá dos textos da Grande Comissão. Ok? Agora, o artigo que é para leitura e fazer o fichamento, aí eu vou passar para o pastor Paulo, que ele vai colocar lá no site. Vocês vão baixar no site, tá bom? Para vocês, tanto esse material da aula, como também o arquivo que é de 26 páginas, tá certo? Ô, professora, aqueles livros que a senhora colocou no grupo para a gente aderir todos, ou Não, foi a eu indicação coloquei da professora? Não, eu coloquei os livros que são os livros que da bibliografia. Se vocês quiserem adquirir algum, puderem, tiverem acesso, mas eu não... tenho o Trono e o Cordeiro e Missões, do pastor Paulo. Pronto, excelente. Porque daquele livro nós vamos abordar em sala de aula o capítulo que fala Paulo e a missão. Amém. Tá certo? Então, é somente como a bibliografia para vocês. Se puderem mais adiante adquirir, seria muito bom. Amém? Então, nós finalizamos nossa aula de hoje. A irmã Silvana já disse aí, com as tarefinhas, mas vai dar tudo certo, tá bom? Já deu certo, já deu certo. Vamos orar, fazer uma breve oração aí, encerrando a nossa aula, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Amém? Senhor, nós adoramos o teu nome, agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio que temos tido, Senhor, de pessoas aqui de vários lugares, ó Deus, reunidos com um propósito só, que é de crescer no conhecimento da tua palavra, que, ó Deus, estarmos aqui, ó Deus, adquirindo conhecimento, não para ficarmos para nós mesmos, mas, ó Deus, sermos conscientes de que aquilo que nós recebemos, nós temos uma responsabilidade de passar esse conhecimento adiante, de levar tua palavra, Senhor, a outros que ainda não conhecem o Senhor, como também sermos instrumento para mobilizarmos nossas igrejas e poder, ó Deus, aí levantar uma igreja, ó Deus, com uma visão mais ampla, Senhor, a respeito, ó Deus, do teu reino, Senhor. Continue abençoando cada um dos teus servos, ó Pai, na dinâmica, no trabalho de cada um, nas responsabilidades que cada um tem dentro do teu reino, como também, ó Deus, amanhã um novo dia de trabalho secular, Senhor. Eu quero pedir o renovo do Senhor, um renovar de forças da mente, ó Deus, e que se o Senhor quiser nos presentear com amanhã, nós possamos receber com ações de graça e em tudo o que fizermos, ó Deus, glorificarmos o teu nome. É a nossa oração com gratidão por mais uma aula, em nome de Jesus. Amém?
Deus os abençoe, meus irmãos. A paz a todos. Boa noite. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite, Pai do Senhor.